a Deus. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Dias poderosos estamos vivendo aqui. Amém. Muitas coisas Deus tem falado conosco, Aleluia. tem falado nos nossos corações. Algumas coisas sendo descortinadas. Às vezes a gente até sabe, a gente até conhece. É que nem se eu for ali na casa do Claudião, eu posso imaginar o que tem no quarto do Claudião. O que tem no quarto do Claudião? Guitarras, violão, tudo isso. Pedaleira. É um estúdio. Você imagina que tem uma cama, não é verdade? Você imagina que tem um guarda-roupa, que dentro daquele guarda-roupa tem o que lá dentro? Roupas, não é verdade? A gente imagina isso, mas de verdade o que tem dentro lá a gente não sabe. Talvez você entre lá e você encontre uma barraca. Pode eu gosto de dormir em barraca, então não tem uma cama, tem uma barraca. Poderia ser, né, Cláudio? Então a gente não sabe, é isso que eu estou querendo dizer, que nós conhecemos todas essas coisas, muitas coisas nós já ouvimos falar, às vezes ministramos sobre elas, mas hoje é como se ela estivesse sendo descortinada para nós. Aleluia. Como se Deus estivesse abrindo a porta do seu quarto e a gente sabe o que tem lá dentro, mas a gente entra e a gente sabe que tem uma cama, mas quando a gente vê aquela cama, a gente fica deslumbrado, a gente fica maravilhado com aquilo que nós vimos. Aleluia. E também tem muitas coisas novas que Deus tem revelado para nós. No primeiro dia, a pastora Flávia trouxe uma palavra, falou sobre Ruth. E uma coisa que eu anotei é que a provisão ela não virá de situações da terra, mas virá de situações do céu. Aleluia. E uma segunda coisa que eu anotei é que a confissão de Ruth trouxe para ela um destravar. Amém? Glória a Deus. Então que se destrave hoje a provisão do céu sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia. Destrava a nossa vida financeira. Destrava as finanças dessa igreja. Destrava a nossa vida profissional. Destrava, Senhor, aquilo que tem uma trava, aquilo que tem um obstáculo, uma muralha, que elas caem por terra. É isso que nós queremos e vamos viver. Um destravamento das nossas vidas, mas vindo de uma provisão do céu. O Júnior, ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim: o começo de Deus para nós hoje é restaurar o altar. Então pensa comigo uma coisa: Deus ele está destravando a nossa vida. Sabe para quê? Para nós restaurarmos o altar. É aquele habite, aquele como é que chama aquele negócio que a prefeitura dá para poder construir? Não é o habite, o alvará de construção. Porque sem ele você tem o terreno, você tem a ferramenta, você tem as pessoas, você tem a tecnologia, o entendimento, o conhecimento, mas você não pode fazer nada. Porque existe algo que te impede. Mas Deus ele está destravando, ele está dando para nós o alvará. Para quê? Para nós reconstruirmos um altar. Amém? E ele falou do prumo.
E essa foi a parte que mais falou comigo. Você sabe o que é um prumo? Quem sabe? Quem não sabe o que é um prumo? Nunca viu? Já viu um prumo? O prumo, ele é uma esfera de metal, pelo menos o que eu vi assim, que eu vou explicar, pode ter outros. Ele é uma esfera de metal com um buraco no meio. E embaixo ele tem uma esfera de metal que pesa e ele é uma corda. Você encosta ele assim na parede, e aí você solta aquela esfera, ela vai descendo rente à parede. Se a parede estiver desnivelada, ele vai bater. Ele vai bater e pular. Então você sabe, e é muito legal. Uma vez eu estava ajudando um amigo a instalar uma porta. Ele estava colocando o batente da porta. E aí ele colocou ali, se olhava assim, cara, tá reto. Aí ele vinha, colocava o prumo, soltando, ele batia. Aí ele pulava assim, aí ele vinha, dava uma batidinha. Aí vinha, soltava o prumo, até que ele passasse retinho. Isso é um prumo. E ele falou que Deus tinha dado para esqueci agora. Zorobabel, obrigado. O prumo, porque o prumo ele representa o que? De fazer a coisa certa da maneira certa. Entende? É isso que Deus está propondo para nós. Que não é mais nós só fazermos, mas é nós fazermos a coisa certa da maneira certa. O prumo, ele nada mais é, no meu entendimento, que a palavra de Deus, porque ela traz o alinhamento e a direção correta para nós darmos continuidade. Você pensa assim, que se você levantar uma parede estrutural fora do prumo, você vai comprometer toda a estrutura. Então é isso que Deus está falando. A partir de agora, as coisas precisam ser feitas no prumo, da maneira de Deus, conforme a vontade de Deus, no direcionamento de Deus, para que tudo saia do primeiro momento já alinhado, para que o resto não se comprometa. Quantas coisas que se perderam e foram comprometidas, porque lá atrás não tinha um prumo do alinhamento. Então você percebe uma coisa, a pastora estava brincando aqui, mas de verdade para nós, o nível subiu. É que nem o Luiz Hermínio fala. Era melhor você não ter vindo. Agora você já está sabendo. Brincadeiras à parte, Deus ele está subindo o nível. Porque quem tem o prumo não é mais o ajudante de pedreiro. Porque o ajudante de pedreiro não sabe manusear, não tem a destreza de usar o prumo. Então alguém que recebe um prumo na sua mão é porque subiu de nível. E, por último, nós precisamos dar continuidade a tudo isso. Amém? Amém. Em nome de Jesus, Senhor, alinha as nossas vidas. Nós queremos o prumo nas nossas mãos. Nesses próximos dias, nesse ano, nós queremos ter a habilidade de fazer as coisas com um prumo na mão, de fazer da maneira certa, de fazer da maneira correta, da forma certa, de termos a habilidade, Senhor, e a capacidade de pararmos em determinados momentos para alinhar, para dar uma batidinha no martelo, porque alguma coisa está torta, está fora do alinhamento. Senhor, nos dê essa sabedoria. O prumo de Deus, ele representa a sabedoria de Deus na nossa vida. Por isso eu entendo e eu declaro que sobre nós está sendo derramado um nível maior de sabedoria, de entendimento. Que você seja revestido agora
agora, que todos nós possamos ser revestidos dessa sabedoria do céu. A sabedoria que é o prumo nos dias de hoje. Os dias de hoje precisam de um prumo. As pessoas precisam de um prumo, de um alinhamento, de um conserto, de um renovo. As pessoas precisam do prumo. E Deus tem colocado o prumo nas nossas mãos. Primeiro para que a gente alinhe as nossas vidas. E aí nós vamos alinhar. Pensa que você será o prumo na vida das pessoas. O reino de Deus, ele vai precisar de um prumo, de alguém que alinhe, de alguém que conserte, de alguém que vê que lá na frente algo pode dar errado. E eu e você somos as pessoas que estamos recebendo o prumo. Você, nós, a Rafa, em nome de Jesus, a Rafa será o prumo da igreja brasileira em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Hoje eu queria falar um pouco sobre uma palavra de Atos capítulo 27. Até já comecei, nós oramos um pouco sobre essa palavra aqui no último turno. Atos 27, versículo 9. Diz assim: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é o porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo debaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, fingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora na verdade razoável aos senhores ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam todo este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa
que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, aos senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Amém? Amém. Então, olha só, Paulo, ele precisava chegar até Roma, né? A história mostra ali que ele apelou para César, então ele estava sendo levado para ser julgado por César lá em Roma, e ele precisava, era o plano de Deus, o anjo de Deus veio até ele e disse: importa que você chegue até lá. Então, era o plano de Deus. Paulo, ele reivindicou algo para ele, mas aquela reivindicação para ele fazia parte do plano de Deus, porque ele precisava chegar até Roma. Então, ele iria, por quê? Porque Paulo, ele iria entrar num novo nível no seu ministério. Paulo era um cara que fez o quê? 3 viagens missionárias. Um cara que desbravou o mundo. Você fala, 3 viagens naquela época. Oh, meu Deus, acertei. Hoje você pega um avião aqui, você está em 10 horas em Portugal. Mas naquela época o negócio era estreito. Era bem mais difícil. E o cara fez 3 viagens missionárias. Então essa era a vida de Paulo, era o que ele fazia, aquilo que ele foi chamado. Ele foi chamado para quê? Para pregar o evangelho aos gentios. Então ele viajou para todos os lugares que ele pôde ir, para pregar o evangelho para os gentios. Esse era o ministério dele. Então ele era um cara impetuoso, ele ia para cima. Cara, a história dele fala que ele foi apedrejado, que ele foi preso, que ele foi perseguido. Teve uma vez que eles só pararam de atacar pedra nele porque acharam que ele estava morto. Eu fico imaginando uma situação dessa. Cara, o cara já morreu, chega, vamos embora. Então essa era a vida de Paulo. E ele, a partir dali, ia mudar a estratégia ministerial dele. Ele entrar num novo nível, ele ia fazer algo que ele nunca fez. Porque se você for ler mais para frente, o que Paulo fez? Ele chegou até Roma, ali ele se estabeleceu numa casa, e ali ele ficou plantado, as pessoas vinham até ele, ele começou a discipular as pessoas, e a partir dali ele começou a enviar as pessoas. Então ele já não mais estava desbravando o ministério dele, houve uma mudança radical. Então, Deus, Ele pode mudar a nossa estação e a nossa forma de atuação a qualquer momento. E eu creio que haverá um novo tempo sobre nós. Há um anúncio de um novo tempo sobre nós. Está sendo liberado e derramado um novo tempo sobre nós. Eu quero dizer que talvez eu e você vamos fazer coisas que jamais imaginávamos, que nós não imaginávamos, que talvez não faça parte daquilo que imaginamos. Vamos fazer algo talvez, mas Deus, eu nunca pensei em fazer isso, eu acho que eu não sei fazer isso, não tenho habilidade, mas nós vamos fazer, porque Deus, Ele é poderoso e Ele pode nos estabelecer. Aleluia. Também, a partir de agora, a gente ainda não entrou no nosso chamado, e eu quero declarar que o novo nível que você vai viver é entrar de verdade no chamado de Deus para a sua vida. Porque importa que Paulo chegue em Roma, importa que você chegue no lugar do seu chamado, importa que você assuma aquilo pelo qual Deus chamou para você fazer, importa, Deus quer, é a vontade de Deus, que eu e você sejamos plenos do nosso chamado. Porque
será fundamental para os próximos dias que nós viveremos. Amém? Amém. Nós não podemos ter medo da tempestade. Não podemos ter medo. A tempestade, ela é uma bênção. O mar revolto, ele é uma bênção. Não é verdade? A gente começa a ver lá no Egito. O mar se abriu. Quando o mar se abre, é um mar revolto. Não é um mar calminho ali, que você está ali, como chama aqui? Palhaço. Não, Stand-up. é coisa antiga. Isso daí é. Da coisa atual. Já é. O patriarca Nem que é. pensar, é. Nós vai. Nem caiaque ainda existe. Existe, Nós vai. stand-up. E aí não é um mar calminho para você andar de caiaque e de stand-up. É um mar revolto. E foi um dos maiores milagres que aquele povo poderia viver na vida deles. Aquele mar se abriu. O mar, ele livrou o povo do inimigo. Aí você vê aqui, quando Jesus estava no barco com os discípulos, e o mar estava revolto mais uma vez, e ele estava o quê? Dormindo. Então, às vezes, o mar revolto o descanso de Deus. Naquele dia, eles viveram uma experiência incrível, e o descanso, a bonança de Deus veio sobre a vida deles. Não tenha medo do mar. Um mar revolto em que Paulo entrou porque Paulo avisou, ele sabia. Mas o mar revolto, a gente lê ali que eles começaram a navegar ao léu, eles já perderam totalmente o controle. E aquele mar levou eles aonde eles precisavam chegar. Levou Paulo para Roma. E deu àqueles prisioneiros, acho que tinham 270 pessoas naquela embarcação. Deu a eles uma das maiores experiências que eles já poderiam ter na vida. De salvação, de manifestação de Deus. Quando o cara poderia ser um prisioneiro ali, de verdade, um criminoso. Quando ele chegou na praia, ele dobrou o joelho, eu tenho certeza, e começou a dar glória a Deus. Porque a vida dele já tinha ido, não ia sobrar ninguém. O barco, a embarcação bateu numa rocha, e depois as águas começaram a bater na traseira do barco, e o barco começou a despedaçar. Como você se salva de um negócio desse? Me fala. Não é verdade? Então, não tenha medo do mar revolto. Quero dizer para nós aqui, não vamos ter medo dos dias que virão, não vamos ter medo do mar revolto, porque nele nós viveremos os maiores milagres da nossa vida. Não temos que ter medo. Sabe de uma coisa? O problema não é o mar revolto. O problema é o quanto nós estamos cheios em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa é a questão. Porque Paulo, em meio àquela situação toda, ele foi o único que ouviu a voz de Deus, que viu um anjo. Os caras ali jogando tudo fora, desesperados. Eles ficaram 14 dias sem comer, porque eles não conseguiam parar para comer, porque eles estavam tentando sobreviver. E Paulo estava orando, estava falando com Deus, estava cheio do Espírito Santo. Entende? Não são as circunstâncias que mostram para a gente vai estar cheio ou não de Deus. São os dias, eu creio que é um tempo em que Deus, Ele vai transformar a maldição em bênção, porque foi isso que Paulo viveu aquele dia. A maldição daquele barco se transformou na bênção de Deus para a vida dele, para que ele cumprisse com o propósito dele. Então,
Nós precisamos de algumas coisas nesses dias. Nós precisamos, primeira coisa, que é necessária, nós abrirmos mão e dispensarmos algumas coisas. Foi o que eles fizeram lá naquele barco. Eles começaram a jogar as coisas no mar. Começaram a tirar os próprios equipamentos do navio para que ele se tornasse mais leve e ele não afundasse. Então, a gente está entrando num tempo em que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, nos livrar de algumas coisas. Por quê? Porque elas nos atrapalham, porque elas fazem a gente ficar afundando no mesmo lugar, porque faz com que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. O que faz a gente ficar paralisado? Então a gente precisa parar para pensar. São dias que a gente tem que deixar de lado, sabe? Não dá mais para ficar resolvendo coisas. A gente tem que abrir mão logo e deixar de lado e jogar fora. O que te atrapalha? No meio do seu dia a dia, o que te atrapalha de você ouvir a voz de Deus? O que te atrapalha de você ter um relacionamento com o Espírito Santo? O que impede de você receber no seu pior dia da sua vida a presença de um anjo dizendo para você o que você tem que fazer? Então essas coisas que nós precisamos nos desvencilhar, sabe? Não dá para entrar nos próximos dias, não dá para entrar no tempo de continuidade e fazer e viver o que a gente tenha sido alimentado hoje, carregando tralhas do passado. Não dá. É hora de jogar fora. Eu preciso tomar uma decisão. Até quando eu vou ficar remoendo essas situações, essas coisas? E aí você fala assim, mas pastor, não é fácil. Não é fácil. Porque em dias normais o barco ia estar cheio daquelas coisas. Certo? Você está entendendo? Em dias normais o barco ia estar cheio. Não haveria motivos para jogar fora. Agora existe um período, um tempo de emergência. A flor está ali. Emergente, olha por nós. É emergente que a gente se desvencilhe de algumas coisas. Porque não dá tempo de ficar pensando muito, entende? Não dá tempo de ficar, mas não, cara, é questão de vida ou morte. Então, eu creio que a gente entrou em alguns dias, por quê? Porque Deus assim, cara, ele não pode ter tempo de pensar, ele tem que deixar isso de lado aqui, ele tem que se apropriar de mim. Se apropriar de mim, da minha presença. Porque todas as demais coisas, elas não vão ajudar em nada. Então, se em dias fáceis, a gente não se livraria dessas coisas, então são dias que Deus está trazendo uma liberação. Uma liberação. Mas eu não consegui, agora você vai conseguir. Agora você vai conseguir. Porque um capitão de um navio jamais jogaria o equipamento fora. Jamais. Ele sai no tapa, mas cara, você não põe a mão no meu barco. Então as coisas mudam em alguns momentos. É isso que eu quero dizer. Que neste momento Deus está nos dando a capacidade mental, espiritual, na nossa alma, de nós conseguirmos nos desvencilhar de algumas coisas. Amém? Amém. Também, uma outra coisa que é importante para nós é que Paulo, em toda viagem, estava conectado com Deus. Agora, a conexão é uma coisa muito particular e individual de cada pessoa. E ela precisa ser intencional para mim estar conectado com Deus o tempo todo. E a gente se desconecta muito fácil. A gente se embranha em muitas coisas muito fácil e acaba
perdendo uma conexão. Você percebe que sempre Deus está trazendo de volta. Deus está trazendo de volta. Deus está despertando. Deus está lembrando. Sabe por quê? Porque a gente acaba perdendo a conexão. Aí ele tem que vir, ele levanta uma pessoa, ele traz uma palavra, ele traz uma mensagem, uma revelação para te trazer de volta. O problema da desconexão é que muitas vezes as pessoas não conseguem se reconectar. As pequenas desconexões nos levará a grandes afastamentos. Como o Vini sempre fala, começa com as pequenas coisas. Então é importante nós nos conectarmos com Deus, sabe? Não abrir mão da leitura da palavra, da oração em línguas, do tempo devocional, do jejum, de estar ali se envolvendo com as coisas espirituais todos os dias, né? E onde a palavra foi muito top, porque é uma continuidade, todo dia, não tem mais como falar sobre isso, né? Ontem já assim, ó, ele veio, cara, hoje a gente entende isso de uma vez por toda, hoje a gente entende, porque foi muito claro para nós. Então a conexão, ela é isso, e aí amanhã eu estou conectado de novo, e amanhã de novo, e aí é essa constância, essa regularidade todos os dias. Esse foi o diferencial de Paulo naqueles dias. Também nós vamos precisar desenvolver uma maior sensibilidade com o Espírito Santo. Sermos sensíveis para ouvir a voz de Deus, de ter uma revelação, uma palavra profética, uma palavra de entendimento, de nós termos uma direção, uma sensibilidade com Deus, sabe? É aquilo de nós sermos homens e mulheres espirituais. Porque a nossa carne está aí presente, cara, não tem como. Só você morrer. Senão você vai ter que aturar ela. O pecado que atua em mim, como Paulo dizia, o pecado, maldito homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque está aí, a gente tem que. Deus falou assim, cara, vigie. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. O pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Eis que te apresento o caminho do bem e o caminho do mal, mas eu te aconselho você pelo caminho do bem. Então, Deus, Ele nos dá direções, armas e estratégia para nós vencermos a nossa carne. E precisamos ser homens e mulheres espirituais. A prática da oração em língua vai nos ajudar muito. Talvez isso se perdeu, isso se desconectou de nós. E a gente pode voltar. Podemos voltar para estarmos mais conectados com Deus. E no mesmo instante que ocorrerem as situações e as circunstâncias, nós teremos uma palavra, uma direção. Amém? Amém. Deus quer nos levantar como líderes que estão guiados pela voz de Deus para salvar vidas. Paulo, ele salvou a vida daquelas pessoas. Ele salvou. Por quê? Porque ele estava conectado. Porque sendo um prisioneiro, ele assumiu a liderança daquele barco. E trouxe a direção clara que salvou a vida deles.
No momento oportuno ele disse: olha, convém que todos nós nos alimentamos, para que nós possamos sobreviver. Porque Deus me visitou, a quem eu sirvo, e disse que a vida de todos vocês está nas minhas mãos. E ninguém vai se perder a não ser a essa embarcação. Então Deus quer nos levantar como líderes para salvar vidas. A humanidade vai precisar de líderes como Paulo. A humanidade, eu tenho falado isso algumas vezes, quando vier a grande colheita, ela precisará ser cuidada. Ou você acha que o cara vai se converter e no outro dia ele vai estar pregando? Você acha que nós vamos cair no mesmo erro do passado? Não, eles serão discipulados. A próxima geração vai ser melhor do que a nossa, mas ela ainda precisa ser discipulada. A grande colheita vai precisar de gente para alinhar, para ser um prumo, para curar, para alimentar, para curar as feridas. Eles vão precisar disso. Porque assim como nós, eles virão como nós viemos. E passamos muito tempo sendo curados, transformados. Alguém nos carregou pelas mãos. Então, são dias que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e permitir que as águas do mar revolto tomem as nossas vidas. Aquele mar revolto passou a ser as águas do Espírito Santo. Passou a ser as águas do trono de Deus. O mar, sabe, aquele mar, ele levava eles para onde eles não sabiam onde eles estavam indo, e eles foram levados para onde eles precisavam ir. E é isso que nós precisamos, que o Espírito Santo nos conduza, sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos aumentar a nossa comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos nos santificar mais para Ele. Nós precisamos conversar mais com Ele. Nós precisamos ser mais amigos do Espírito Santo. Nós precisamos honrar mais o Espírito Santo. Nós precisamos dar a Ele mais adoração, mais oferta, mais sacrifício. Nós precisamos desses dias ser levados por Ele para as águas profundas. Às vezes o mar vai ser revolto, mas é o Espírito Santo nos levando, nos conduzindo para que as vidas sejam salvas e sejam transformadas. Então, em nome de Jesus, haverá um derramar do Espírito Santo sobre nós. Antes do avivamento, nós vamos receber um derramar, um toque do Espírito Santo. Vem, Senhor, vem como um mar revolto. Pode vir como um mar revolto, porque nós estamos aqui rendidos aos seus pés. E nos leva e nos conduza. Vem, Espírito Santo, nesses dias e enche as nossas vidas. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Ontem, Senhor, nós sabemos do encargo que está sobre nós. Talvez a gente nem tinha noção, a gente nem tinha ideia do encargo que está sobre nós aqui neste lugar. E nós precisamos de você, Espírito Santo, para suportarmos tudo isso, para irmos avante, para irmos além, para fazermos um pouco mais. Vem, Espírito Santo, eu te clamo, eu te peço, derrama sobre nós uma porção dobrada, que você seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito, se receba porção dobrada do Espírito Santo, recebe aí, em nome de Jesus, derrama aqui sobre nós, Senhor, a porção dobrada do seu Espírito. Vem, Senhor, nós queremos voltar, nós queremos retomar a comunhão e a intimidade com você. Nós queremos voltar, Senhor, a sentirmos a sua presença,
nós queremos voltar a sermos impactados. Vem, Senhor, e libera uma porção maior, uma porção dobrada do Teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia.